você desafogou, você cantou, adorou, agora você vai ouvir. Amém? Presbítero Joabe, com a oportunidade, estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e diga assim comigo: meu Deus, eis aí o teu filho, porta-voz da tua palavra hoje. Tome a vida dele, use a vida dele, muito mais do que antes, para falar comigo. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir hoje, em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu servo, meu Deus, nós oramos, entregando em tuas mãos, meu Pai. Toma agora a boca do pregador, usa os lábios do mensageiro, e que esta palavra venha sobre nós, a tua igreja, e produza muitos frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, receba o servo de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Não quero estender muito o nosso tempo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Pode ficar sentado mesmo, com reverência na palavra do Senhor. Em João, no seu capítulo 6, versículo 1 ao 13. Muito obrigado. Deus te dê em dobro, em nome de Jesus. João, no seu capítulo 6, vou estar lendo do verso 1 ao 13, um texto muito conhecido pela igreja. Quantos encontraram, digo amém? Poucas pessoas, hein? Só o pastor Paulo, outro ali. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí já deu, né? Quantos encontraram, digo amém? Agora sim. Evangelho de João, no seu capítulo 6, do verso 1, e diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado da mar da Galileia, que é de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 7. E Filipe respondeu: 200 moedas ou 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aí um rapaz, um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar, muita grama. E assentaram-se ali, pois, os homens em número de quase 5.000. Só os homens, fora as mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-lhe pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam todos saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. E o 13, o último: recolheram-nos, pois encheram ainda 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram dos que haviam comido. É bênção, né? Um texto extraordinário, um milagre, mais um dos milagres que Jesus realizou. E é bem interessante que eu quero trazer nesse texto algo importante, algo que eu compreendi ao longo do tempo, onde diz assim, eu intitulei isso como os improváveis que entenderam o que Jesus queria fazer. Mas o maior problema hoje que a gente vê, não somente na igreja, mas nas pessoas em geral, não é a falta, vamos dizer assim, de Deus na vida. Porque a gente vê que muita gente fala de Deus, expressa o amor de Deus, pelo menos de boca para fora. A gente não conhece o coração, só Deus conhece. Mas o que é mais interessante é que o maior problema das pessoas hoje é algo chamado ignorância. É algo que as pessoas não compreendem e colocam ali um texto,
um que acham, um que pode ser, mas não procuram buscar na palavra do Senhor. Só que se a gente vê ignorância na palavra do Senhor, a gente procura estudar um pouco a Bíblia, e em Oséias, no seu capítulo 4, versículo 6, diz assim que a única coisa que está destruindo o meu povo é a falta de entendimento, de conhecimento. Então, se a gente vê esse versículo, a gente primeiro procura saber, se você não entende, você não sabe quem você é. Se você não entende as coisas, você não sabe o que você carrega. Então é muito simples nós, muitas das vezes, falarmos algo, mas não entendermos. Só que a palavra do Senhor, especificamente nesse texto, a gente consegue entender algo muito importante, porque a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. Só que se a gente vê o significado de trevas, a gente começa a perceber que tem a ver com ignorância. Então, Satanás governa através da ignorância. Só que a palavra também nos ensina que luz significa conhecimento. Então, Jesus governa através do conhecimento e da palavra dele, mas Satanás governa através da ignorância, das trevas. Então, tudo que você não compreende é uma porta que se abre para Satanás entrar, correto? Tudo que você não assimila, você não entende aquela palavra, ou você não tem o conhecimento, Satanás entra e fala o que ele quer. Só que, quando a gente tem a luz, que é o conhecimento, que é a palavra do Senhor, a gente começa a separar as coisas. Não, peraí, isso não está certo, isso também não está certo, não, aquilo que me ofereceram está errado, não, aquilo que me ofereceram também está errado. Você vai separando o pecado do bem na sua vida. E aí a Bíblia nos fala também que é algo que eu sempre questionava a Deus quando eu era um pouco menor. Eu ainda sou pequeno, né, mas era um pouco menor. Eu sempre questionava o Senhor o seguinte: por que Deus me criou? E por que eu estou aqui na terra? Para quê? Qual é o objetivo? Será que é só para comer, fazer uma família, depois morrer? Será que a sua vida aqui na terra é só para isso? Agora eu quero fazer uma pergunta avante, mais além. Quem você é na presença do Senhor? E por que Deus criou você? E por que Deus criou esse planeta Terra? Deus criou esse sistema solar? Deus criou a cidade aqui, os Estados Unidos? Por que Deus criou todo esse ambiente para você? Vocês já pararam para perguntar a vocês mesmos por que Deus te criou? Por que Deus criou o planeta Terra? E nessa época eu não entendia algo, não fazia sentido para mim. Senhor, por que o Senhor me criou? Qual o meu objetivo aqui? Será que eu tenho feito o que o Senhor quer? Será que eu tenho feito pouco ou muito? Ou será que eu não tenho feito nada? E é umas questões que eu ficava na minha mente até eu começar a entender um pouco através da palavra do Senhor. Em Efésios 1:4 diz assim que nós fomos escolhidos por Deus desde a fundação do mundo. Espera aí eu comecei a entender um negócio, espera aí. Se nós fomos escolhidos por Deus desde a fundação do mundo, isso significa o seguinte: espera aí, se Deus está no céu e Deus criou a gente desde a fundação do mundo, antes mesmo de ter criado a fundação do mundo, o que significa isso? Que nós já estávamos com Ele. Só dois entenderam. Se você foi criado antes da fundação do mundo, e Deus já está no céu antes mesmo da fundação do mundo, significa que você já estava com o Pai. Aí eu comecei a perguntar a Deus: Deus, se eu estava com você, por que o Senhor me enviou para a terra num período de anos, determinado por Ele, para correr o risco de perder a salvação? Mas por que Deus me enviou para este lugar, para esse planeta Terra, para eu já estava com Ele, eu já tinha salvação, eu já estava morando com Ele, mas Deus me envia para cá para correr o risco de ir para o inferno. Você já parou para perceber, para pensar? Então é algo sobrenatural, porque se Deus enviou a gente para a terra, é para um propósito. Todo mundo tem um propósito, diferente do outro. Só que o mesmo propósito que Jesus deixou para nós é pregar o evangelho a toda criatura, correto? Aí Jesus, quando estava pregando para os seus discípulos,
ele dizia assim: o reino dos céus é chegado. Aí outra parte ele falava assim: o reino de Deus. Aí depois ele fala: o reino dos céus é chegado. Aí depois ele fala: o reino de Deus. Mas o que é isso que tem a ver com a palavra? O reino de Deus é onde o Senhor está, onde está o seu trono, onde ele está sentado e nunca saiu de lá do seu trono. Esse é o reino de Deus. Mas o que é o reino dos céus? Aí eu comecei a entender algo sobrenatural. Peraí, se Deus me quer aqui na terra é por um propósito muito maior. Peraí, se o reino de Deus é onde Deus está, o reino dos céus, eu comecei a entender que o reino dos céus é algo, é uma influência de Deus, onde está no céu, onde Deus queria trazer aqui para a terra. No início, quando Deus criou o homem, aí Deus falou assim: peraí, eu criei o céu e a terra, criei todas as coisas, agora eu vou criar um homem. Aí Deus foi lá, pegou o barro, soprou o fôlego de vida. Adão, tem um fôlego de vida agora. Aí Adão vai lá, começa a fazer as coisas, dá nome aos animais, e aí Deus deixou o seguinte legado para Adão: Adão, eu quero que você transforme a terra assim como é no céu. Eu quero que você pegue o reino dos céus, que já existe desde a fundação do mundo, e transforme a terra como é no reino do céu. Aí você vê aquela oração quando Jesus fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é da mesma forma feita no céu. Aí eu comecei a entender que Jesus queria que nós fôssemos ilustração na terra como é no céu. E é bem poderoso porque quando Deus nos traz aqui para a terra, Ele quer dizer o seguinte: Joabe, você vai me aceitar. Hoje nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Nós aceitamos ao Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. E você vai fazer a tua obra. Você vai influenciar a terra para que nós experimentamos um pouquinho do céu através da sua vida. Aí eu comecei a entender o seguinte: peraí, eu sou brasileiro. Todo mundo aqui é brasileiro, né? Nós somos brasileiros. Aí eu comecei a entender o seguinte: o reino de Portugal, por exemplo, ou vamos colocar de Portugal. O reino de Portugal. Brasil, que é a maioria que está aqui, a gente sabe que Portugal fez uma colônia no Brasil. Qual é a ideia do rei de Portugal naquela época? O rei falou assim: peraí, eu quero expandir esse território. Portugal é muito pequeno, eu vou mandar alguns homens no barco para expandir esse território. Aí o rei foi lá, pensou, falou assim: eu vou expandir esse território. Aí ele mandou alguns homens, e aí eles descobriram uma terra desconhecida, que hoje nós temos como nome de Brasil. Aí essa terra, a gente colocou o nome de Brasil, chegou lá os portugueses, falaram assim: opa, tem algum pessoal ali, tem uns índios. Eles falavam outra língua lá, que não era português. E aí qual era a ideia do rei de Portugal? Eu vou pegar o que está em Portugal, eu vou influenciar o Brasil a ser como Portugal. O que isso quer dizer? Ele queria que o Brasil falasse português, ele queria que o Brasil construísse as casas parecidas como fazia em Portugal. Ele queria que a cultura de Portugal fosse implementada no Brasil. Então a ideia original do rei de Portugal era fazer com que o Brasil fosse uma influência de Portugal, seja uma cópia de Portugal. E a ideia de Deus é justamente essa. Ele mandou a gente aqui para a terra, não para viver e morrer e acabou. Quando eu era menor um pouco, eu ia para a igreja, e eu nasci no Evangelho, e lá na igreja, ele sempre pregava assim: ó, você vai aceitar Jesus, vai sentar no banco, vai cantar os louvores, vai esperar a volta de Deus e pronto. A vida era essa. Naquela época, a vida era essa, não tinha mais coisa. A gente ia para a igreja, sentava no banco, ó, vamos louvar aqui, vamos deixar Deus atuar, e é isso aí, vamos esperar a volta de Jesus. Eu nunca tinha um entendimento do que Deus queria mais. Eu sempre perguntava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Será que é só para isso mesmo? Será que é só para esperar a sua vinda? Mas a ideia real de Deus
é que nós fôssemos influência na vida de outras pessoas. Porque nós evangélicos, nós cristãos, temos o reino de Deus em nossas vidas. O reino de Deus não está lá fora, não está no Brasil, não está em Massachusetts ou South Carolina. O reino de Deus está dentro da gente. Então a ideia real de Deus é que nós fôssemos influência na vida de outras pessoas, porque todo mundo que olhar para o Patrick, ele vai falar assim: Patrick é um servo de Deus. Opa, Patrick se veste como servo de Deus. Patrick anda como servo de Deus. Patrick lê a palavra como servo de Deus. Então eu quero experimentar um pouco dessa cultura. Era isso que Deus queria. Quando enviou Adão para a terra, era isso que Deus queria a todo momento, que ele influenciasse as pessoas a experimentar um pouco dessa cultura, que é o reino de Deus. É muito interessante. Então a ideia de Deus era essa: todo mundo que chegasse perto de mim, ou perto de você, experimentasse um pouco dessa cultura do céu. E aí Jesus, ele faz algo extraordinário, e ele cura um homem no sábado. E a gente sabe dessa palavra onde que os fariseus começam. É sempre assim, né? Quando você faz alguma coisa para Deus, sempre vem um ou outro e tenta atrapalhar. E vem os fariseus e falam assim: Senhor, nas minhas palavras, você está curando esse homem nos sábados, Deus. Não pode curar no sábado. Aí sabe o que Jesus fala? Algo que mexeu comigo. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Aí eu comecei a entender algo sobrenatural. Se ele só faz o que vê o pai dele fazer, eu comecei a entender que o reino de Deus, onde o Senhor governa lá todas as coisas, eu comecei a entender que aquele homem que foi curado, ele não foi curado primeiro na terra, mas primeiro ele foi curado no céu, para depois ser curado na terra. A influência do céu foi para aquele homem, e só Jesus só estava fazendo o que o pai mandou fazer, o que ele viu o pai fazer. E é interessante, porque se você entender a autoridade que você carrega, se você entender o poder que Deus tem e a autoridade que você pode usar, ninguém brinca com você. Se você entender quem você é e o que você carrega nas suas mãos, nada pode te parar. Só que muitas das vezes nós confiamos no homem, confiamos na lei, confiamos num remédio, confiamos em todas as coisas, menos em Deus. E aí, como que a cultura de Deus, o entendimento de Deus vai entrar em nossas vidas a ponto da gente usar essa autoridade? Porque se a gente confia em B ou C, como nós vamos usar a autoridade de Deus? Eu já contei isso aqui há alguns anos atrás. Eu tinha uma forte gastrite, acho que mais de 50% dos brasileiros têm isso, né? E eu vim do Brasil com isso. E eu cheguei aqui lá em Massachusetts, e aquele negócio, nossa, muito ruim. Fiz mais de 6 endoscopias, e falava: nossa, que negócio ruim. Quem tem gastrite aqui? Negócio ruim, não é? Não é ruim? Fica subindo aquele negócio, aí a garganta inflama, aí, nossa, é muito ruim. E aí eu passei mais ou menos uma faixa de uns 12 anos tomando remédio. E eu buscava a Deus. Para Deus, pelo amor de Deus, já tem uns 10 ou 12 anos, eu não lembro o tempo exato, mas tinha mais de 10 anos, tomando omeprazol. Só que chegou um tempo que os 40 miligramas já não funcionavam, aí eu já pulei para 80. Aí já chegou um momento que 80 não funcionava, eu já estava em 120 miligramas. E eu cheguei a tomar 180. Aí o médico falou assim: você está tomando? Eu estou, porque seu organismo só absorve até 80. Aí eu falei assim: não, mas eu estou me sentindo bem com 180. Aí ele: não, mas você não pode tomar isso aí, porque isso aí vai acarretando outros problemas. E aí, pastor, eu fui lá no médico lá, no Mass General, lá em Boston. Aí, de praxe deles, vamos fazer endoscopia. Tudo endoscopia. Aí eu quero ver o que tem aí dentro. Aí eu amei. Não quero fazer, mas amei. Aí fui e fiz endoscopia. Aí ele falou assim: ó, você está com o esôfago todo corroído, você tem que fazer uma cirurgia para recuperar isso. Só que o problema, quando você faz essa cirurgia, você vai ter um outro problema, que você vai engolir, vai ter uma sensação que não engoliu, como se a água estivesse aqui. Então você vai ter esse problema, mas você não vai ter mais a gastrite. Vamos reconstruir seu esôfago. Vamos colocar uma pele por cima e vamos reconstruir, mas você vai ter esse problema. Aí eu: não aceito isso não. E passou muito tempo. E lá na igreja lá, eu falei assim:
qual o pregador que vai vir aqui nessa noite? Quantos já pensaram nisso? Qual o pregador que vai vir nessa noite? Vou pedir oração. Vou ser curado. A fé no pregador. Mas em Deus também, é claro, né? Só que eu não sabia a autoridade que eu tinha. Quando você passa a entender a autoridade que você tem, você pode até pedir oração para outros. Mas você não precisa, porque a autoridade que Deus te dá é para pisar em serpentes, é para curar o enfermo, é para fazer um paralítico andar. É isso que Deus te deu. Porque a influência do reino dos céus está impregnada em você. E aí eu comecei a clamar, Senhor, não quero, eu não aceito mais isso. Até água, eu tomava água e passava mal. Tá? De tanto que eu estava no nível forte, né? Água, eu tomava água e passava mal. Já viu isso? Tomar água e passar mal? Era o meu caso. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer um propósito, eu mesmo. Vou procurar pregador A e B, C, não. Eu mesmo vou fazer um propósito e vou ser curado, eu creio. E aí eu fiz um propósito lá, meu propósito de 7 dias. E aí depois eu fui na minha médica primária, aí ela falou assim, não, usada por Deus, tá? Ela falou assim, não, pega uma segunda opinião. Você vai fazer a cirurgia, você só viu um médico aqui, você viu 6 no Brasil, mas aqui só viu um. Pega uma segunda opinião. Aí eu ouvi ela, falei assim, tá bom, pode me encaminhar, doutor. Aí ela me encaminhou lá no Mass General. Aí quando eu cheguei lá no Mass General, porque lá demora um pouco, né? Demorou uns 4 meses. Aí o médico falou assim, mas o que você veio fazer aqui? Aí eu tô com gastrite, tô tomando muito remédio, eu quero largar isso. Vamos fazer endoscopia. Aí eu, de novo, doutor? Eu acabei de fazer, doutor, pelo amor de Deus. Não, tem que fazer outro, eu quero ver. Usado por Deus, né? Aí eu falei assim, amém, vamos fazer. Eu já tinha feito o propósito. Tinha acabado de terminar. E aí eu fiz o exame. Aí ele me chamou. Joab, vem aqui. Era um indiano. Muito gente boa. Ele falou assim, Joab, ó, você quer a boa ou a má notícia? Aí eu falei assim, manda primeiro a má. A má notícia é que não achei nada no seu exame. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que você não tem nada. Aí eu falei assim, ué, doutor, então são 2 boas notícias, não são uma má e uma boa. Aí ele, você não tem nada no seu exame. O seu esôfago está igual de um bebê. Sabe o que precisa? Você precisa largar os remédios. Eu falei, doutor, já larguei. Foi em 2019, 20, 21, 3 anos sem tomar o omeprazol. Graças a Deus. É Deus que faz isso, irmãos. O homem não pode reconstruir o esôfago assim, de uma hora para outra. E ninguém abriu minha barriga. E era uma cirurgia meio perigosa, né? Tinha que furar aqui, então não era algo bom. Então Deus faz isso. Quando a gente entende a autoridade que a gente tem, a gente começa a buscar diferente o Senhor. Às vezes a gente busca de forma errada, de forma que não agrada tanto ao Senhor. Às vezes a gente busca sem entendimento, vai pedindo. E eu lembro, eu estava falando até com o pastor Paulo essa semana, eu falei assim, pastor Paulo, quando eu era novo, eu buscava tanto a Deus, mas tanto, pedindo as coisas a Deus, mas muito, mesmo ia para o monte, passava lá 7 dias no monte, e nada acontecia. Mas eu não tinha um entendimento. Eu tinha 17, 16 anos, eu não tinha um entendimento. Deus não podia me dar algo que eu não conseguiria suportar. Deus não conseguiria me dar algo que eu não tinha entendimento daquilo. E a real ideia de Deus era essa, é trazer o reino de Deus, o reino dos céus para nossas vidas. Porque se você crer, se a tua origem é da terra, você vai pecar, você vai falhar, você vai dizer, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como eu falava, e eu era da igreja desde 1 ano de idade, desde quando eu nasci, e eu falava isso. Imagina aqueles que não têm Deus na vida. Imagina quais os questionamentos que eles têm. Só que é interessante que, através dessa origem, a gente busca força num sobrenatural. Porque se a nossa origem fosse da terra, nós seríamos falhos. Mas como a nossa origem é do céu, isso significa que nós somos tão fortes como nossa origem. Aí você ouve dizer nas escolas, eu lembro em ciências, que a professora falava assim, classe, nós viemos de um vírus. O homem, ele foi constituído de um vírus. E esse vírus foi evoluindo
depois de milhões de anos, aí se transformou num verme, depois de milhões e milhões de anos se transformou numa ameba, depois de milhões e milhões de anos se transformou num macaco. E aí do macaco passou-se alguns bilhões de anos e se transformou num homem. E a escola, ela coloca isso na cabeça das crianças. Então, eu comecei a pensar, peraí, mas se eu vim, a minha origem é de um macaco, isso significa que eu sou tão forte quanto um macaco. Mas se a minha origem vem dos céus, significa que eu sou tão forte como a minha origem. Então não importa de onde eles falam que você veio, o importa é você ter o entendimento de onde vem a tua origem, porque você carrega algo poderoso e sobrenatural, algo que pode mudar não somente a sua vida, mas a vida dos seus vizinhos, a vida dos seus funcionários, a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos vivendo um momento da internet, né? Você pode mudar até as pessoas que estão ouvindo também, através de uma live, através de um vídeo. Às vezes eu fico vendo o vídeo da Jéssica lá, louvando. Aquilo ali é sobrenatural, porque aquilo ali chega em ouvidos de pessoas que, às vezes, nem tem Deus na vida, mas estão ali ouvindo. Sabe o que as pessoas veem muito? Deus fala. Deus usa ela para atingir pessoas que nunca conheceram ela, mas estão ouvindo ali, ó, a pregação, estão ouvindo os louvores e estão sentindo algo diferente. Porque a origem dela, a nossa origem não vem da terra, ela vem dos céus. Glória a Deus. E a gente vive num tempo onde o tempo vai mudando a gente de nível. Passa 30 dias, aí junta mais 4 semanas, vira 2 meses, junta 12 meses, vira 1 ano. Esse é o nível do homem. Vai mudando de nível, você vai crescendo, você vai comprando as coisas. Mas no entendimento de Deus é diferente. Porque no reino de Deus, quando você muda de nível, é quando você tem mais entendimento. Se você tem menos entendimento, significa que você vive ciclos repetitivos. O que significa isso? Ciclos repetitivos é quando você está ali, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que está estudando no ensino médio, estava fazendo 1 ano de escola. Aí quando chega no final do ano, a professora chega assim, ó, você não aprendeu o suficiente e infelizmente você vai ter que repetir de ano. Isso é na vida do cristão também. Porque quando a gente não compreende a palavra do Senhor, a gente tem que repetir. E às vezes o processo é doloroso quando a gente repete. Às vezes vem uma prova diferente que Deus nos dá. Aí Deus envia uma prova para você, aí Deus quer o seguinte, vamos ver se Ele vai usar a minha palavra. Vamos ver se Ele vai ter o entendimento e confiar em mim e passar por essa prova. Aí quando a pessoa reprova, significa que ela não teve o entendimento suficiente para passar por aquilo. E ela começa a viver um ciclo repetitivo. É por isso que você vê muita gente na casa do Senhor, passa dia, passa anos, e a pessoa está do mesmo jeito. Quem já viu ali um irmãozinho, nada contra, que senta lá atrás, 12 anos de igreja, mas está do mesmo jeito. Porque é ciclos repetitivos. Não tem um entendimento para viver uma constância com Deus. Sabe o que é a constância? É você fazer todo dia um pouquinho para Ele. Você quer fazer uma academia, o que você vai fazer? Aí tem gente que fala assim, vou perder peso agora. Cadê as pessoas aí de academia? Vou perder peso agora, presbítero Fernando. Agora vai. Esse summer eu vou arrebentar. Vou perder 10 quilos em 6 meses. Aí chega lá na academia, vou malhar. Aí dá aquela... Fica lá 3 horas malhando. Nossa, agora já era. Perdi no... Aí olha para o espelho, mesma coisa. Foi, que é isso, hein? Não mudou nada. Aí no outro dia já não vai. Não, malhei muito ontem, estou cansado hoje. Vive um ciclo repetitivo. Aí chega no outro dia, você quer saber? Não vou mais não. Aí desiste. Foi um dia, mas nesse um dia ele arrebentou. Tem crente que é assim, sabia? Chega ali e destrói tudo. Aí no outro dia já está querendo desviar.
vive um ciclo repetitivo, não tem constância. Mas você quer ver uma constância, algo que dá resultado para o ser humano e para Deus? Pega meia hora por dia, todo dia, vai malhando, meia hora por dia. Aí depois meia hora você pega a palavra do Senhor e lê. Depois meia hora orando. Senhor, hoje eu vou entregar meia hora, não é muito, mas todo dia eu vou entregar meia hora. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É meia hora, é constância que Deus quer em nossas vidas. Deus não quer ciclos repetitivos, porque tudo aquilo que você não aprendeu, você vai ter que repetir e reaprender de novo. É ciclos repetitivos, aonde Deus não quer em nossas vidas. E, voltando para o texto, onde Jesus estava ali ensinando para aquela multidão, é onde eu quero entrar agora. E a Bíblia nos fala que aonde Jesus ia, reunia uma grande multidão, porque Jesus já estava famoso nessa época. Jesus era conhecido como o curador, o libertador. Oh, vai lá naquele homem lá. Às vezes nem sabia o nome dele. Vai naquele homem lá que ele vai te curar. Então ele estava famoso. Então uma grande multidão sempre seguia Jesus. Nessa época aqui não foi diferente. Quando ele foi para essa cidade, a Bíblia nos fala que ele pregando ali sobre o reino de Deus, e ele já era tarde, e ele fala assim para o Filipe, Filipe, já está tarde, dá para essas pessoas de comer. E aí Filipe deve ter dado uma risadinha assim, né, só imaginando, Jesus está de brincadeira, hein? Aqui tem mais ou menos de 15 a 19 mil pessoas, como é que eu vou dar de comer para essa multidão? E aí, Jesus pergunta para Filipe, Filipe, dá para eles de comer. Aí Filipe responde assim, nem 200 moedas poderiam comprar algo para eles, para saciar alguma coisa, nem 200 moedas. 200 moedas era muito dinheiro naquela época. E aí eu comecei a pensar, mas por que Deus pergunta para Filipe? Por que Deus não perguntou para Pedro, Tiago, João, que eram os prediletos, entre aspas? Por que Deus não perguntou para outros discípulos? Mas Deus vai em Filipe. Aí Deus quer uma chave de Filipe. Só que Filipe, nessa hora, ele foi reprovado. Ele viveu um ciclo repetitivo. Porque ele não soube manifestar a autoridade que ele tinha ali. Aí Filipe fala assim, Senhor, manda essa multidão embora. 200 moedas não é suficiente. Mas por que Deus pergunta para Filipe? Aí a Bíblia nos fala lá em João, no seu capítulo 1, versículo 44. Que Filipe morava em Betsaida. E onde Jesus estava? Betsaida. Aí eu comecei a entender algo sobrenatural. Peraí, se Filipe era morador de Betsaida, e a multidão e Jesus estavam em Betsaida, Jesus estava falando o seguinte para Filipe, Filipe, eu quero uma resposta sua, porque é o seu povo, eu quero uma resposta da sua cidade, porque você mora em Betsaida, e a multidão está em Betsaida. Eu quero a tua resposta, Filipe. O que você vai dar para esse pessoal? A cidade é sua, Filipe. E eu comecei a entender que Deus, às vezes, entrega isso nas nossas mãos também. Ele fala assim, pastor lindo, eu te dei Goose Creek, o que você está fazendo com Goose Creek? Aí ele fala assim, Kennedy, eu te dei um ministério, o que Deus está fazendo com o seu ministério? Ele fala assim, presbítero Fernando, eu te dei uma família, o que você está fazendo com a sua família? Aí ele fala assim, Patrick, eu te dei algo sobrenatural, seus filhos, a sua casa, a sua mãe, o seu pai, o que você tem feito? E Deus pergunta para Filipe, o que você está fazendo com o povo da sua cidade? E aí Filipe foi reprovado, porque ele não soube manifestar a autoridade que estava ali do lado dele. Aí Deus levanta um outro menino de Betsaida também. Interessante, hein? Aí Deus pega assim, peraí, os meus discípulos em 3 anos não conseguiu aprender que o menino aprendeu agora. Eu vou pegar aquele menino ali. E Jesus já sabia o que ia acontecer. E a Bíblia nos fala que um menino chega até Jesus e fala assim, pai, eu não tenho muito, mas eu só tenho 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para tantos? Aí Deus me traz a realidade o seguinte, ele levantou um discípulo que andou com ele 3 anos, depois, para executar algo sobrenatural que ele poderia ter feito, não executou, aí Deus levanta um menino da mesma cidade,
de aproximadamente 17 anos, fala assim, agora eu vou usar isso aqui, ó, porque os meus discípulos, em 3 anos, não conseguiram fazer o que o menino fez agora. Entendimento é tudo. Porque a cultura do reino de Deus sempre foi servir. Vocês concordam? Jesus, ele não veio para ser servido. Em nenhum momento Jesus falou assim, me serve. Não. Todo momento Jesus servia as pessoas. Então Jesus, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. E esse menino entendeu isso. E a Bíblia nos fala que ainda sobraram 12 cestos, porque ele semeou algo sobrenatural no altar. Não foi ali 5 pães e 2 peixes, foi a fé dele. Foi o que ele tinha tudo nas mãos ali naquela hora. Então, tudo que você coloca no altar, o altar multiplica para você. Tudo que você semeia no altar, através do seu entendimento, Deus multiplica na sua vida. É interessante. E eu lembro de uma passagem onde Elias, ele fez um altar para o Senhor. Isso não está muito no meu esboço, mas é o que Deus me tocou no coração agora. E Elias, ele faz um altar para Deus. Quando Elias faz um altar, aí ele prepara lá tudo certinho. Aí ele começa a jogar água em cima do altar. Mas Deus não estava pedindo água. Deus queria água? Não. A Bíblia nos fala que Elias fez um altar para o Senhor e começa a jogar água em cima do altar. E essa água começa a rodear ali o altar, formando umas poças. E a Bíblia nos fala que vem um fogo consumir aquelas pedras e o holocausto. E na medida que ele consome as pedras e o holocausto, ele chupa a água. É como se Deus fizesse assim, ó, chupa toda aquela água que Elias tinha jogado no altar. E quando isso acontece, Deus havia falado para Elias, eu vejo uma grande e abundante chuva vindo por aí. Aí o que Elias faz? Acabe, monta no teu cavalo e vai embora, porque eu acabei de ouvir que uma abundante chuva está vindo sobre aí. Porque ele tinha jogado água no altar, e Deus faz multiplicar. Tudo que se joga no altar, Deus multiplica. Aí olha que interessante. Aí vem um homem e fala assim, mas Senhor, eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho na mão de um homem. Como que vai chover? Aí Acabe fala assim, eu plantei a semente no altar. E Acabe continuou perseverando. O que aconteceu? Acabe estava confiante, veio uma grande chuva, uma abundante chuva naquele lugar, mas Acabe estava plantando algo no altar que Deus não tinha pedido para ele fazer. O que é isso? É uma semente que ele plantou, e essa semente floresceu. Porque ele entendeu, ele teve o entendimento que tudo que se planta no altar, você vai colher. Aleluia. Glória a Deus. E aquele menino, naquele momento, talvez, muitas das vezes, passou por momentos onde ele não conseguiria chegar aos discípulos, não conseguiria chegar na multidão. Você já parou para perceber isso? Pensar nessa hipótese? Porque todas as vezes que a gente vai fazer uma obra, acontece alguma coisa. Ou é só comigo? O pastor fala assim, você vai pregar. Aí eu falei, vai vir bomba. É certo, é certo. E eu começo a ficar doente, aí começa a vir um problema de lá, um problema de cá. É sempre assim. Porque isso é normal na vida de um crente. A tribulação vai vir, só que você tem que ter um entendimento, muitas das vezes. Às vezes ficar calado, às vezes fazer o que Deus quer que você faça. E ali aquele menino, ele poderia ter tido muitos obstáculos para estar, que eu acredito que esteve, a Bíblia não fala. Mas ele permaneceu firme lá. E ele conseguiu passar pela multidão, conseguiu passar pelos discípulos e entregar o melhor dele. E aí eu vejo que ele tinha muita vontade de estar com o Senhor, de apresentar o melhor para Deus. E é necessário ter vontade, porque Deus não obriga ninguém a fazer as coisas. Se você quiser viver um ciclo repetitivo na sua vida, você vai viver. Por 20 anos, 50 anos, você vai viver. Mas se você tiver uma vontade de viver algo diferente e sobrenatural do Senhor,
Basta você ir para cima. O jogador, quando ele vai fazer gol, ele vai o quê? Vai para cima, vai, chuta a bola, quer fazer gol. A gente tem que fazer isso aí com força, com violência, muitas das vezes, para o reino de Deus. E além da vontade dele, eu vejo algo tremendo que é a firmeza que ele tinha. Ele firmou a sua fé num Todo-Poderoso. Ele chegou diante de Jesus porque ele sabia que só Jesus podia fazer. Ele poderia chegar para Filipe, ó, aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Filipe tinha sido reprovado. Aí ele chega aqui para Filipe, ó, 5 pães e 2 peixinhos, vai lá. Mas ele sabia quem era o alvo dele. Ele sabia aonde que ele iria chegar. E quando ele chega lá, eu aprendi que nós devemos ser firmes na fé, na palavra, firmes espiritualmente, e não estar dividido entre o mundo. Porque estar dividido entre o mundo nos causa ciclos repetitivos. Se a gente é reprovado pelo Senhor, nós temos que viver tudo aquilo de novo. E às vezes vem um problema até maior. Mas eu te digo uma coisa, Deus nunca vai te dar algo que você não possa suportar. Às vezes a luta é muito grande. Eu lembro um pouco da luta do presbítero Fernando, e eu ficava em casa agoniado. E eu às vezes chorava, Senhor. E aí vinha sempre essa palavra, Deus nunca vai dar uma prova que Ele não possa suportar. Eu tenho certeza que muitas vezes Ele pensou em desistir. Mas permaneceu firme, né? Aí a vitória aí, ó. E o último passo desse menino, de aproximadamente 17 anos, ele renunciou tudo aquilo que atrapalhava ele, tudo aquilo que deixava ele para trás. Eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé. Ele renunciou aquilo que deixava ele a não chegar na multidão, a não chegar em Jesus. Se tem algum problema te atrapalhando, se tem algo que faz você viver ciclos repetitivos, essa é a hora de você entender o que foi falado aqui nessa noite e viver algo sobrenatural através do entendimento de Deus. Você não está aqui no planeta Terra, nesse sistema solar ou no estado de South Carolina à toa. Você veio para algo muito maior. Você veio para trazer um entendimento não somente para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Você veio trazer a cultura do céu para essas pessoas que precisam tanto. Glória a Deus. Deus nos trouxe para um canal de bênção. E meu pastor lá falava assim, nós somos a geração 34. Jesus morreu aos 33 anos. Nós estamos continuando o que Ele veio fazer. É trazer as boas obras do Senhor. É pregar o evangelho para quem precisa. E muitas das vezes a gente prega para os de dentro, mas não prega para os de fora. Prega para os de fora, mas não prega para os de dentro. Deus quer no geral, em termo geral. Só que para a gente fazer isso, precisamos ter entendimento. Porque sem o reino de Deus, sem o reino dos céus em nossas vidas, nós não conseguiremos. E eu quero nessa noite profetizar sobre sua vida, orar por sua vida. Eu quero ministrar sobre sua vida algo que Deus me impulsionou agora. Eu quero pedir ao Senhor que Deus possa quebrar, se porventura tiver, algum ciclo repetitivo na sua vida. Eu quero ministrar algo sobrenatural para a sua vida, para que você possa sair daqui diferente, não da mesma forma que entrou. Se você entrou com um problema, como foi pregado aqui hoje, você não precisa ir até o pastor. O pastor pode te ajudar muito com oração, mas você não precisa. Você tem algo sobrenatural em você. Você tem autoridade que você carrega. Você tem o poder de Deus que está emanando no céu. Basta invocá-lo ao seu favor. E eu quero orar para a sua vida, para que Deus possa quebrar todo ciclo repetitivo, toda maldição, todo espírito que venha tentar te atrapalhar, te distanciar, te fazer reprovar em alguma situação. Então levante as mãos para o alto, entregue o seu coração para o Senhor nessa noite. Soberano e eterno Deus, oh Deus, meu Deus, meu Pai, nós te rogamos mais uma vez. Meu Deus, nós estamos aqui na tua casa, meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi pregada. Meu Deus, o Senhor sabe como foi difícil,
Mas até aqui eu cheguei, meu Deus, pela tua direção. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa continuar destruindo, quebrando todo o mal, quebrando, meu Deus, meu Pai, todo espírito maligno que venha tentar nos atrapalhar. Meu Deus, meu Pai, eu não sei se a tua igreja precisa de uma cura, de uma transformação ou libertação, mas o Senhor sabe. Meu Deus, meu Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, com a autoridade que o Senhor entregou em nossas mãos, venha, meu Deus, meu Pai, quebrar todo o mal. Venha, meu Deus, meu Pai, libertar a tua igreja. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Meu Deus, meu Pai, todo ciclo repetitivo, meu Deus, meu Pai, venha quebrar agora em nome de Jesus, que nós possamos viver um sobrenatural, que nós possamos viver uma constância diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu rogo ao Senhor nessa noite, eu já posso sentir a tua presença. Meu Deus, meu Pai, venha ministrar sobre esses corações nessa noite. Meu Deus, meu Pai, venha trazer a cultura do céu sobre nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, venha trazer o teu entendimento, para que quando o dia mau chegar, nós não possamos, meu Deus, meu Pai, desviar nem para um lado, nem para o outro, mas possamos permanecer firmes na tua presença. Meu Deus, meu Pai, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai.